atividade síncrona, cara, um tempo mais curto. Fica mais próximo do que a gente concebe como aula. Mas no dia que tem atividades só assíncronas, o que são atividades assíncronas? Os textos, entrar na sala de aula lá, olhar os textos, ver que texto é que está agora que vocês precisam ler, que atividades tem para fazer, que vídeos a professora postou lá para assistir. São atividades assíncronas que demandam de vocês um tempo do dia para estudar. E aí, mesmo que não tenha, a gente compreende, né, muito tomando como referência o ensino presencial, mas a gente tem que entender que isso também é uma atividade de aula. Então, assim, esse ensino remoto, ele demanda da gente muita disciplina. Principalmente nos dias que a gente não tem encontros. Obrigatoriedade dessas atividades síncronas. Então, ela não estipulou um tempo que a gente vai ter, assim, ao vivo. Só que o colegiado de serviço social levou em consideração todo dia. Eu tenho aula todo dia, né? Eu tô com vocês e o primeiro período logo após 15 horas eu tenho encontro com o quarto período. Eu tenho aula todos os dias, mas vocês não. Então, se vocês tivessem aulas todos os dias, desse jeito do Meet a tarde toda, não tinha pacote de dados que chegasse. Então, pensando que a gente estipulou que fosse esses 40 minutos, né, por aula. Então, é um momento em que a gente vai tentar. Primeiro, eu vou fazer uma síntese do conteúdo, do que está em vigor, o conteúdo que a gente está estudando no momento. E aí, vamos enfim, gastando dados. Internet. Então, assim, eu passei uma atividade para vocês, né? Para me entregar amanhã. Coloque aí no chat quem é que já está fazendo. Quem é que já está lendo? Para amanhã, hein? Como eu falei para vocês da última vez, as fichas, os fichamentos, é uma necessidade que eu tenho, né, de saber se o seu tá quase pronto, né, Luana? Muito bem. Meu presente de Páscoa aí para vocês. Quero nem chocolate, nem ovo, quero o trabalho. Os fichamentos é uma certeza que eu tenho, né, que vocês estão lendo, que vocês estão acompanhando a leitura, principalmente nesse período remoto, para vocês não acumularem conteúdo. Então, a gente vai fazer fichamentos no decorrer do trabalho, do semestre. Eu vou ver quantos a gente vai ter tempo de fazer, e vou dividir, e vou dar a nota valendo de 1 a 10, nota de fichamento. Eu acho que o semestre passado nós fizemos isso, né? Maria tá lendo, tá bom, dá tempo. E o outro semestre, e a outra nota é uma avaliação no final da disciplina, que eu vou fazer no Google Formulários. Vou mandar para vocês e vou dar um tempo para vocês me responderem. Uma tarde, né? Nos últimos dias de aula. Tá, então depois você me fala, Jessiana, o que você não entendeu. Aí, eu não sei se todo mundo teve a oportunidade de assistir o vídeo sobre esse texto, né, que eu passei essa atividade. Qual que é o objetivo da atividade? Para ser bem objetivo. Eu quero que vocês façam uma síntese
Que vocês coloquem no papel a ideia central do texto com suas palavras. É isso. Se vocês querem fazer 1 ou 2 parágrafos, querem fazer mais de uma página, querem fazer metodologia que ensinaram um tipo de fichamento, façam da estrutura que vocês quiserem, mas desde que não seja fichamento de citação e seja com as suas palavras, né? E aí, a estrutura do texto vocês é que decidem, tá? Não precisa colocar capa contra capa, cabeçalho. Coloca a referência do texto, que está lá na descrição do texto, lá na sala de aula, e o nome de vocês. O que o Google faz? Quando você entra na sala de aula do Google, o Google cria para o professor uma pasta para cada aluno. Então, quando você joga lá, quando você entrega o trabalho, esse trabalho vai lá para dentro da pasta do Google. André, cada aluno no Google Sala de Aula tem uma pasta que eu fico monitorando o que vocês estão entregando. Então, assim, não se preocupe de identificar, não identificar. Coloque a referência, coloque o nome de vocês. Se vocês quiserem fazer assim, eu já falei, né? Vou falar de novo. Se vocês quiserem fazer assim, ó, legível, não é para fazer garrancho, porque eu não entendo garrancho. Quem tem letra garrancho, faz de forma, vão lá, ó, tira uma foto legível. Quando vocês forem anexar, ai, neguei o menino para entrar, Bruno. Ai. E aí, quando vocês forem anexar, vocês anexam a foto, tá bom? Pode ser, sim, escrito e pode ser no computador, vocês que decidem. Tá bom? Fiquem tranquilos, tá? Importante é que vocês ali registrem a leitura de vocês. Deixa eu mandar uma mensagem para o Bruno aqui do grupo. Apertei ele sem querer. Eu apertei para ele não entrar. Não sei por que eu fiz isso. Alguém tentou entrar, acho que foi o Breno. Ah, o Breno tá aí. Aqui, ó. Então, gente, tá travando o áudio. Tá, então agora eu vou falar para vocês. Vocês entenderam que é a estrutura que vocês quiserem, né? Contanto que seja ideia central, na ideia central do texto. Agora, como vocês vão expor essa ideia central, depende da forma que vocês vão escrever, tá bom? Se quiser fazer manual, pode fazer. Se quiser. Estão me ouvindo agora? Porque a minha internet que não tá boa, viu, Anderson? Mas acho que agora voltou. É o segundo texto. Do mesmo livro da Marina Chauí, você tem um texto primeiro que é a vida política, né? Esse texto na política e como existe muitas interpretações sobre o conceito de política, mas o texto que nós vamos exigir o fichamento é esse segundo. O que precisa ter nesse segundo texto? Eu preciso que vocês me retratem 3 partes, né? Primeiro, a experiência grega e a forma de organização da Grécia. Eu até fiz uma anotação aqui. Tá na Grécia.
E aí tem uma parte do texto que a Marilena Chaui coloca, que a política é resultado da razão, né? Porque a partir da capacidade que o homem teve de pensar racionalmente o mundo, ele também vai pensar possibilidades de organizar a sociedade, de tomar decisões. Então, é importante que esteja claro como que os gregos entendem a política. Agora, não precisa, tem uma parte no texto que fala sobre a política em Platão e Aristóteles, desmiuçado. Eu não vou pedir isso. Eu quero que você, em linhas gerais, coloque qual é o entendimento que os gregos têm da política. Por que que se diz que a política nasce com os gregos? Nasce com a experiência grega, né? Porque pela primeira vez, a ideia de lei, de regras de convívio social foi pensada como resultado de uma construção humana e não mais divina, né? Os gregos tiveram essa contribuição para o pensamento social ocidental. Né? Eles entenderam a razão e a capacidade do homem de construir as suas regras de convívio e as suas leis. Então, essa é a grande contribuição dos gregos para a política. E também a ideia de participação, né, nas assembleias, principalmente em Atenas. Então, eu quero que você pegue uma primeira parte do texto para discutir, fazer um resumo da experiência grega, como a Marilena Chaui coloca, né? Ela diz assim: a política é tratada como um valor positivo. O que quer dizer isso? Quer dizer que para os gregos, a política tinha a capacidade de organizar a vida social, de tomar decisões sobre a polis, sobre o destino da polis. Então, é importante que a gente destaque isso, né? Que a política vem de polis, da cidade-estado grega. Quer dizer, política, político, aquele que cuida da cidade, que decide sobre o entendimento da política. Está claro no texto. E vai melhorar, tá? Se não melhorar, eu mando a gravação para vocês. É porque a internet hoje não tá legal. Vocês não estão me ouvindo? Ai, meu Deus. Tá, tá bom? Deixa eu fechar e fechar. Melhorou aqui? Muito, se ficar muito ruim, vocês vão me avisando. Bom, passada essa primeira parte, né? Os gregos também pensaram formas de entender alguns tipos de regime político, né? Então, eles pensaram, por exemplo, sobre as diferenças entre os regimes de organização do Estado. Então, eles colocaram aí aqueles conceitos que a gente conhece hoje da ciência política, melhorou, né? Aqueles conceitos que a gente conhece hoje da ciência política, como, por exemplo, aqueles que têm o sufixo arquia, né? Monarquia, oligarquia, como é? Poliarquia, né? São conceitos que foram criados pelos gregos, porque os gregos entendiam que a sociedade e termina aí na ideia de um governo formado por todos, ou por muitos, né?
Então, os gregos tendiam a classificar os regimes políticos, tá? Se vocês quiserem falar isso, vocês podem falar em linhas gerais, não precisa esmiuçar como tá lá, mas façam uma síntese em linhas gerais, tá? Então, ó, experiência grega, tá? Discutir de política para os gregos compreendem a política, né? Que você explica a ideia de que a política nasce da razão e da filosofia na Grécia? Sobre como os gregos legítimo do que é ilegítimo. Eles dizem que o governo legítimo é o governo que é baseado na razão, na capacidade que o homem tem de analisar o mundo. Então, o governo que é legítimo para os gregos é o governo que é resultado da política. Então, esse é um conceito importante para os gregos, né? Primeira parte, tá? Segunda parte. Vocês estão me contando aí se vocês não estiverem me vendo. Segunda parte. A política em Roma. Vocês podem perceber que em Roma você tem aí algumas diferenças em relação à organização grega. Porque os romanos, eles tinham uma organização muito mais, numa certa, então você tinha a figura do Senado romano e tinha a figura dos cônsules, né, que exerciam um pouco o papel de monarca, né, eles eram como imperadores. Os cônsules tinham papel militar, mas também tinham um papel administrativo. E você tinha o Senado, e em alguns momentos, em Roma, você tinha algumas assembleias, né, populares. Então, existia aí algumas organizações aí de assembleias em Roma. Então, o lado dos cônsules e também de algumas assembleias, mas, no geral, os romanos viviam numa aristocracia. Se a gente fosse pensar de como que enquanto os gregos, principalmente Atenas, prezava pelas atividades, pela política democrática, os romanos já se caracterizavam por ter aí uma estrutura mais aristocrata. Então, cada vez mais, quando o Império Romano foi se desenvolvendo, os cônsules, os imperadores assumiam, concentravam, estava lá nos gregos, de que a política poderia ser formada por todos, há uma concentração de poder pelos cônsules que tinham aí áreas de imperadores, né? Já eram chamados de imperadores, né? Dei o exemplo Thalina, eu vou tentar falar para gravar. Se vocês não conseguirem ouvir, eu mando a gravação para vocês, tá? Porque deve ser minha internet, então, ou aí, não sei. E aí, gente, você tinha essa organização romana que era mais voltada para a figura do príncipe, a figura do imperador. Então, grande parte dos teóricos da política romana concentrava suas atenções um pouco na figura do imperador, na figura do príncipe, né? E aí,
Passada essa segunda fase, você tem ali na história a queda do Império Romano. A queda do Império Romano foi algo muito marcante na história da teoria política, porque você tinha um entendimento de que naquele momento ali estava mudando um modo de produção, porque o Império Romano ele foi ameaçado, né? Houve um processo de concentração de poder tão grande que a população romana, principalmente os plebeus, começaram a se rebelar. E ali se gerou uma espécie de religião, de seitas, né? Daquela população empobrecida ali, entre os plebeus, que estavam cada vez mais sendo empobrecidos pelo Império Romano. Dentro daquele espaço ali, plebeu, da população mais pobre, surge um movimento religioso muito intenso e que foi proibido que foi proibido em Roma. Em termos de legitimidade, por esse movimento da população em Roma empobrecida. E essa população de plebeus, de trabalhadores, organiza esse grande movimento religioso que deu origem ao cristianismo. E foi o cristianismo que, de alguma forma, cresceu. Então, com a crise do Império Romano, há um processo de migração para o campo. E você tem ali o surgimento de uma nova organização social que chama feudo, né? Então, esses feudos ali vão se organizar politicamente como? Na figura dos reis, dos pequenos reinos ali dos veja. O que é importante que vocês coloquem no trabalho? O poder teocrático. Deus, cracia, poder. O exercício do poder. Então, a chama de teocracia. Domínio, né? Então, gente, no texto, vocês podem destacar esses três aspectos. A experiência grega, a experiência romana e como ela se diferencia da grega, no início da Idade Média. Lá no texto, o texto esmiuça bem a questão do poder da igreja e a da teocracia. E como esse poder foi caindo, né? Que existia ali uma disputa de poder entre reis e a igreja. Essa disputa de poder começa a se intensificar muito fortemente. Esses pormenores você colocar no teu texto, mas é importante que vocês destaquem esses três pontos. Gente, eu tô tentando falar, mas minha internet tá assim hoje. Vou tentar depois mandar a gravação para vocês, mas deixa eu desligar o microfone para ver se eu consigo melhorar. Melhorou agora, falando? Tá assim a internet hoje. Será que melhorou agora? Peraí, deixa eu...
Vamos ver se melhora agora. Então, gente, eu não sei se vocês me entenderam, mas eu estou falando um pouco da estrutura, dos pontos que eu quero que vocês foquem no texto que eu passei para vocês ficharem, né? Eu acho que essa estrutura vocês compreenderam, essas três partes, né? Que é a questão da experiência grega, da organização romana e desse poder teocrático que se instaura no após a crise do Império Grego, do Império Romano, né? Então, o elemento desse poder teocrático exercido, né, na Idade Média. Esses três pontos que eu gostaria que vocês frisassem no texto, tá? Vocês conseguiram entender quais são os pontos que eu gostaria que vocês destacassem no texto? Respondam aí. Tá, o Anderson entendeu, a Ana entendeu. Ok. Porque a gente está seguindo uma linha cronológica mesmo. Então, a gente está aí saindo do início da organização grega, da Idade Antiga, passamos pelo Império Romano e como que o ideal grego de política vai sendo modificado com a experiência romana e depois com a experiência da Idade Média desse mundo feudal. A Marilena Chauí faz uma explicação muito interessante sobre o poder político na igreja na Idade Média, nessa discussão sobre teocracia, ela fala dessa dupla investidura do rei, né, de como que o rei também acumula poder político, poder religioso, mas também como a igreja, o poder religioso acumula poder político, né? Esses dois poderes caminhando juntos na Idade Média. E há um momento em que esses poderes começam a disputar, né? E nesse momento você tem ali uma crise na compreensão do papel político também da igreja, né? E há uma tendência a separar esses poderes, né? O poder político do poder religioso. Isso foi bastante forte, principalmente impulsionado pelas reformas protestantes, e depois vai dar origem às discussões das revoluções burguesas, mais adiante, né? Então, eu sei que a Marilena no texto, ela faz uma explicação bem interessante sobre isso, mas o que é importante que vocês coloquem no texto é como se caracteriza esse poder teocrático na Idade Média. Só isso, tá? Então, assim, exercitem essa capacidade de síntese. E aí, essa estrutura vocês podem fazer das formas que eu falei, né? Manual ou por computador. Eu acho que vocês aprenderam já a anexar lá. É só apertar integrar, um maisinho que tem lá do lado e entregar o trabalho. Anexa e entrega, que eu recebo, tá bom? Depois dessa primeira etapa, nós vamos começar na segunda-feira as discussões, passado esse período da Idade Média, a gente entra na discussão da Idade Moderna e do texto do Maquiavel. O Maquiavel, que é aí considerado o pai da teoria política. Daí, então, a partir de segunda-feira, a gente vai fazer as primeiras discussões sobre o Maquiavel e sobre o conceito do príncipe, né, a ideia da obra O Príncipe. E aí, assim, esse primeiro momento é importante, porque aí a gente pode avaliar como a ideia de política foi se modificando no decorrer da própria teoria política, né, desde a Idade Antiga até a modernidade.
Então, é por isso que a gente precisa fazer esse percurso histórico. É importante que vocês destaquem no trabalho quais são as diferenças entre as concepções de política na Grécia, em Roma e na Idade Média, né? Que a Marilena Chauí entra bastante em detalhes, mas vocês têm que exercitar a sua capacidade de síntese nesse momento, tá bom? Ficou claro para vocês? Coloquem aí as dificuldades de vocês, para além do áudio que está ruim, mas eu queria saber como é que vocês estão se sentindo. O que eu posso fazer, além de ter uma internet funcionando, mas o que eu posso fazer para melhorar a situação de vocês? Eu quero saber de vocês, se vocês estão conseguindo acompanhar, se vocês estão tendo muitas dificuldades. Vocês querem falar sobre isso? Porque essa primeira semana, ela é mais de adaptação. Então, a gente pode fazer para rendimento da disciplina. O Luan está falando que consegue entender, mas ele precisa praticar esse exercício de sintetizar uma ideia, né? Porque a gente, às vezes, interessante, né? Quando eu estava na faculdade das ciências exatas, né? E eles falavam assim, pessoal de ciências humanas, só faz ler, não faz cálculo, não faz nada. Assim é muito fácil. Mas, gente, as ciências humanas têm exige de nós uma capacidade de síntese que é muito difícil. Você lê 10 páginas e tirar um parágrafo dessas 10 páginas. É muito difícil. Exige uma habilidade cognitiva muito grande. E ele ler e sintetizar uma ideia vai sendo aperfeiçoada com o exercício, né? Então, esse exercício é muito importante. É por isso que o papel do professor, porque depois vai exigir, vocês vão precisar disso. A pesquisa, das profissionais, é a capacidade de retirar a ideia central do texto. Aqui. Preocupação com a print. Voltei. Caiu e voltei. Mona Lisa, é difícil mesmo. Mas, então, assim, o papel do professor nesse processo, já que a gente não pode ler por vocês, é tentar fazer com que vocês vão para a leitura já sabendo o que é que vocês têm que buscar. Então, vocês já vão ler, bom, a professora falou que eu tenho que, dessa primeira parte, características da experiência grega e como os gregos entendiam a política. Ponto. Como que os romanos organizavam a política. Se puder fazer uma diferença entre gregos e romanos. Tá, eu já vou lendo, então já sabendo o que eu quero pegar daquele texto. Segunda parte, a professora pediu para eu discutir teocrático. O que é o poder teocrático? O que foi o poder teocrático na Idade Média, depois do Império Romano?
E aí ela fala de dupla investidura do poder que era dividido entre o monarca e a igreja, como é que deu essa disputa de poder, uma síntese disso. Então, quando vocês vão para o texto já sabendo que vocês têm que procurar essas três partes, fica mais fácil. O meu papel aqui não é ler por vocês, mas é tentar direcionar a leitura de vocês, para ficar mais fácil. Tá, Evelyn, que bom. Bruna, cadê? Deixa eu ler. Eu preciso ler mais, professor. Eu lendo eu não consigo entender muito, mas com as suas explicações eu consigo entender. Pronto. É esse o papel. Orientar a leitura, tá? E é por isso que a gente não é EAD. E é por isso que a gente não quer fazer EAD. EAD não tem isso. Não tem esse acompanhamento, não tem esse momento onde o professor vai direcionando os estudos, né? O ensino remoto, nosso, como nós pensamos em fazer, é justamente que o professor esteja em cima, tentando orientar a leitura. E é por isso que a gente teve um acordo no nosso curso de fazer uma disciplina de cada vez, para que vocês tivessem tempo de ler, porque falta disciplina, falta muita disciplina. Ah, Joelma, tá aqui com a gente, que bom. Vamos procurar fazer a melhor síntese possível. É tão bom o texto da Mariana Chauí, gente. Se vocês quiserem, eu posso deixar o livro todo, porque esse livro é precioso. Vocês viram aquela parte sobre a questão da teocracia e o papel que o papel político que o cristianismo teve com o fim do Império Romano? Né? Porque antigamente você tinha ali seitas religiosas. E as seitas eram, tipo, oficiais de cada cidade romana, né? Como o cristianismo foi proibido, ao invés disso surgir contra o cristianismo, isso de alguma forma favoreceu, porque o cristianismo se universaliza, né, como religião. Então, atinge mais pessoas. Então, houve uma universalização dos princípios do cristianismo. Então, houve ali um momento de expansão das ideias baseadas no cristianismo, e isso deu poder político à Igreja Católica, naquele momento. Vocês gostam de discutir isso? Eu acho interessante, eu acho interessante. Eu acho interessante, eu acho que falta, eu acho que há uma. Acho que o cristianismo trata com um pouco de. A universidade deveria pegar mais a história do cristianismo como objeto de estudo. Eu acho que a universidade trata com muito preconceito a história e o papel político que o cristianismo teve. Há ali um peso político muito grande no momento da queda do Império Romano. E o papel do cristianismo foi fundamental, né? Alguns teóricos dizem, né, que pelo menos o nascimento do cristianismo teve ali um primeiro momento de pensar as ideias socialistas, né? Diz que antes de tudo o cristianismo foi socialista, nasceu divulgando um pouco os princípios da igualdade, né, que norteiam também o pensamento da sociedade e do Estado socialista. Só que depois o cristianismo, com o poder político da igreja, meio que a igreja perde essa esse teor, né, mais revolucionário, vamos dizer assim. Mas no início, na formação, o cristianismo teve um papel fundamental. Isso a gente não pode negar. E a ciência política não nega. André, eu também. Eu também tô enferrujada. Todos nós estamos enferrujados para estudar, né? O André está dizendo que está tendo dificuldade porque passou muito tempo sem fazer. Como eu estava falando no vídeo de vocês, né? Parece que faz 10 anos que começou essa pandemia. Parece que faz 10 anos que eu estou
fora da sala de aula. Porque no intervalo de um ano aconteceu tanta coisa na vida da gente, na vida de todos nós, para uns de uma maneira mais simples, mas para outros uma mudança muito drástica, né, na nossa vida. Então, eu entendo a dificuldade, eu também estou tendo dificuldade para me adaptar, mas a gente vai aprendendo junto, tá? E essa coisa de enferrujar, André, não se preocupe não, quando chegar no terceiro fichamento, vocês já vão estar, ó, afiados. E a gente vai conseguir, viu? E assim, gente, ó, eu vou tentar considerar o máximo que eu puder dos textos. Eu vou aqui pedir de vocês mais uma vez, se vocês têm alguém que vocês conhecem que esteja fora do grupo do WhatsApp, que esteja fora da sala de aula do Google, que não esteja acompanhando as atividades, avisem, porque eu me preocupo mais com as pessoas que estão fora. Porque, olha, eu tenho uma turma, tem 22 pessoas assistindo a aula. Eu fico pensando numa turma de 48, eu estou deixando para trás a metade, mais da metade. Então, eu quero que essas pessoas também participem, né? É por isso que eu vou disponibilizar o material gravado desses nossos encontros, para que todo mundo tenha acesso. Porque eu não quero, eu fico com a sensação ruim de que tem alguém que ficou para trás, que não está conseguindo acompanhar. E eu quero puxar essas pessoas para perto da gente, para que a gente consiga fechar esse semestre, né? Porque esse semestre, assim, não vai ser fácil. Vocês estão começando agora, vocês ainda têm mais 4 disciplinas depois da minha. Não vai ser fácil, peço que vocês tenham paciência, que vocês tenham disciplina para estudar e que, assim, a gente consiga andar juntos, tá? Então, se tem alguma coisa que vocês acham que eu posso melhorar, vocês me falem. Se não quiserem falar aqui, falem para os monitores, para o Gênito e a Joellen. Mandem uma mensagem privada para mim. Mandem um sinal de fumaça, um SMS, alguma coisa. Mas eu preciso ter um retorno, tá? Se eu não souber qual é o problema, eu não vou poder ajudar. Tô lendo aqui, coisa de vocês. Tá, então ficou claro, né? Essa estrutura que eu tô querendo. Então, eu quero que vocês façam até amanhã, tá? Amanhã não tem, vocês não precisam preencher frequência, amanhã é feriado, né? Então, vocês podem tirar o dia para fazer, enfim, quem é religioso, seguir as suas religiões, não tem problema. Tem pessoas trabalhando, né, Gessiane? Eu sei. Tá bom. A William. Tá. Eu vou, eu vou disponibilizar essa gravação. Essas gravações aqui de mais de meia hora são muito pesadas. Eu estou jogando no YouTube, porque no YouTube vocês conseguem abrir sem precisar baixar antes. Então, eu estou encontrando essa alternativa. Tem uma pessoa, quem foi que fez o favor de gravar para mim? Não lembro quem foi que fez. Teve uma pessoa aqui da turma que fez esse favor de baixar, dividir em duas partes e mandar para o grupo. A Iana, foi a Iana. Então, a Iana fez isso e me ajudou, né? Mas uma atividade com mais de 30 minutos gravada, para vocês baixarem, é muito difícil. E a minha internet hoje tá muito ruim, mas assim que eu acabar aqui, eu vou gravar, vou concluir a gravação e vou mandar para vocês, tá bom? No mais, foquem nessas 3 partes da estrutura do texto, que eu tô querendo que vocês direcionem a escrita e o olhar de vocês do texto, e me entreguem o que vocês conseguiram com a estrutura que vocês conseguirem fazer, tá bom?
Me entrega o que vocês conseguirem. Eu vou olhar, vou ler. O que vocês precisarem melhorar, eu falo para os próximos fichamentos. Tá bom? O que eu quero é que vocês leiam e registrem aquilo que vocês estão lendo, lá no fichamento. É assim que eu vou conseguir. Deixa eu ver quem tá falando comigo aqui no grupo de vocês. Ah, o Willa quer entrar na sala do. Eu vou pôr ela depois. Tá bom, gente? É isso. Mas, vocês têm alguma pergunta? Mais alguma coisa que eu possa explicar para vocês? Pra vocês não também ficarem muito tempo? Vocês estão entrando na sala de aula todos os dias, né? Todo dia eu tô postando uma coisa lá. Tô viciada em postar coisa na sala de aula. Tá. Mais alguma coisa que vocês querem perguntar para mim? Então, eu espero que vocês enviem amanhã, pode ser a hora que for, tá? A hora que vocês terminarem, vocês me mandam. Vocês entenderam como é que anexa lá, né, na sala de aula? Então, tá bom. Então, vão lá ler, terminar a resenha, foca aí nessas partes que eu falei para vocês e me entreguem. Para a gente seguir a nossa disciplina, tá bom? Tá, então tá bom. Vocês já entenderam, tá ótimo. Depois, nos próximos fichamentos, vocês podem tirar as dúvidas, chegar aqui com as dúvidas dos textos. Só eu não entendi essa parte. Me explique, não tem problema nenhum, tá? Vocês podem tirar esse momento aqui para tirar dúvidas. Tá, então tá bom, todo mundo entendeu, então tá certo. Então já vamos, deixa eu acabar a gravação. Boa tarde. Eu mando para vocês a gravação para as pessoas que não conseguiram, tá bom? Beijinhos. Até a próxima, até terça-feira, hein? Tchau. Deixa eu parar a gravação aqui. Senão vai ficar muito grande.